Então, Tá bom? continuando aqui, voltando, a gente pode, então, fazer uma problematização diante disso tudo que eu trouxe para vocês até agora. Quando o ectoplasma pode ser perigoso e quando pode ser protetivo? Então, repare, o ectoplasma em si, ele é neutro. Ele é neutro. Ele é parafisiológico, é um fenômeno que ele não é nem bom nem ruim. Ele é neutro. Agora, conforme ele vai ser utilizado, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, a hipótese para essa questão que eu acabei de colocar para vocês é a seguinte: ele ser positivo ou negativo vai depender dos efeitos que ele gera em cada caso específico. Vai depender disso. E aí, gente, a gente pode discutir aqui um pouco as classificações ou os tipos de ectoplasma. Existem várias classificações. Uma classificação muito comum é pela fonte, ou seja, a origem do ectoplasma. Então, um ectoplasma humano, dependendo da região do corpo, das células, de que região, de que células de uma determinada região do organismo humano o ectoplasma saia, seja exteriorizado, vai determinar a sua classificação. Por exemplo, o ectoplasma que vem dos neurônios, nós chamamos de neuroectoplasma, só para citar. Mas o ectoplasma pode vir também, por exemplo, das plantas, dos vegetais. Então, nós temos o fitoectoplasma. Também o ectoplasma pode vir dos animais. Então, a gente tem o zooectoplasma. Não é só uma pessoa, um ser humano, que é doador de ectoplasma. Então, vocês estão vendo por aí que nós temos aqui exemplos pela fonte, tá? A gente pode classificar o ectoplasma pela origem dele. Agora, uma outra classificação é pela qualidade dos seus resultados. Então, pode ser de uso sadio, ou com consequências sadias, ou pode ser com consequências patológicas. É o que a gente vai abordar daqui a pouco, tanto o fator de risco para a questão patológica, quanto o fator protetivo para a questão sadia. Mas no sadia, nós temos também, o que a gente vai ver agora, alguns outros exemplos. Então, uma terceira forma de classificar o ectoplasma é pela função que ele exerce. Por exemplo, a função terapêutica. A gente vê muito o ectoplasma sendo utilizado em contextos terapêuticos, como é o caso da paracirurgia, que é um dos temas da própria Ectolab. A Ectolab é uma instituição voltada para o estudo da ectoplasmia e da paracirurgia. Então, paracirurgia é conhecida também como cirurgia espiritual, popularmente conhecida dessa maneira. O ectoplasma pode ser utilizado, então, com uma finalidade terapêutica, paracirúrgica. Essa é uma classificação, nesse caso, sadia. Um outro exemplo aí é a comunicativa. Vocês estão vendo que também o ectoplasma é diferente agora da função terapêutica, ele pode ser utilizado para comunicação entre consciências extrafísicas, aqueles que nós chamamos de espírito, almas, que são pessoas que já faleceram, mas a gente admite que o que falece é o corpo, não a própria pessoa, então nós chamamos isso de consciência, e essas pessoas que estão nessa condição são consciências extrafísicas, então muitas vezes o ectoplasma é utilizado nessa comunicação. Exemplo que eu já citei aqui de materialização extrafísica, ambientes ou contextos em que é feito um trabalho de um campo energético ectoplasmático para o fenômeno de materialização, muitas vezes a questão da comunicação através, então, do ectoplasma. Um outro exemplo, comunicação também com consciências, entre consciências intrafísicas, que somos nós, que temos um corpo físico, e consciências extrafísicas, muito utilizado também em sessões mediúnicas, mais conhecido e tal, mesas girantes, onde, muitas vezes, aquela consciência se manifesta através de sons, de batidos, de batidas. Então, isso, para ocorrer, para ter esse efeito físico, é utilizado o ectoplasma das pessoas que estão ali presentes. Veja, nesse caso, a função do ectoplasma ela é comunicativa. É essa interação. Agora, o ectoplasma pode ser também utilizado de maneira destrutiva,
e aí é a condição patológica, até numa gravidade, numa intensidade que chega à fatalidade, da pessoa pode vir a morrer, e pode ser também utilizada como processo de manipulação, por consciências extrafísicas manipulando consciências intrafísicas, afastando, por exemplo, de um determinado local, estimulando o medo, a fuga, por exemplo, em poltergeist. Então, também tem isso. E, como nós estamos propondo aqui, o protetivo. E aí é que entra nessa categorização, através do ectoplasma, pela variável ou pelo critério de função ou funcionalidade, é que nós estamos propondo uma nova categoria, que é justamente do ectoplasma protetivo. Então, o ectoplasma, como eu já trouxe aqui, utilizado para fins de proteção, de minimização de impacto das situações ou perigosas, de risco ou de ameaças, tá? Por exemplo, eu penso uma coisa, faço determinada coisa, e aí eu quero que você mude de bloco, que você pare de pensar de uma maneira, pense de outra, né? Isso é muito difícil de acontecer. Então, como é que a flauta funciona? Essa flauta funciona basicamente porque a turma gosta da música. Então, a turma já gosta da música e vai atrás dela. Então, ela não iria atrás de nenhuma outra música, a não ser aquela, porque elas se identificam com ela. E os marinheiros lá com as sereias, né? É lógico, eles gostam do canto da sereia e vão atrás. Não há nenhuma mágica, né? Na verdade, no encantamento no dia a dia, assim, as pessoas não são dominadas assim, salvo raras exceções dentro dos parafenômenos, em que uma consciência pode estar, assim, semi-possessão, né? Aí ela pode perder um pouco da compreensão, dos sentidos a respeito daquilo que está se passando. Mas, de fato, essa palavra encantamento, ela tem essa origem no verbo latino, encantare, tem a ver com canção, né? Algo que você canta, um som que pode perturbar a compreensão da pessoa, e ela, ao invés de fazer um raciocínio mais lógico, ponderado, ela vai como se fosse assim no canto da sereia, né? Inclusive, o mito do canto da sereia tem a ver com um canto, né? Que encanta os marinheiros e tira eles do seu rumo. Coloquei também aqui no nosso artigo uma quase que lenda, né, que eu me lembrei, a respeito de um conto dos irmãos Grimm. Eles revisitaram um fato histórico, pelo que me consta, mas assim, é claro que não existe nenhum flautista encantador no sentido não de ser bonito, charmoso, mas de ter uma flauta que possa conduzir crianças para uma caverna e ali cumprir uma vingança, né? Então, o flautista de Amelim é típico de um encantador, né? Ele usa um artifício, usa uma estratégia que, ao invés de esclarecer, adormece a cognição da pessoa, e ela, de uma maneira ou de outra, ela vai atrás daquilo, e quando ela se dá por conta, ela já foi para um determinado caminho.